tem uma palavra que eu julgo ser uma palavra assim, poderosa para a sua vida nessa noite. Eu julgo dessa forma. Deus me deu essa palavra no decorrer da semana, quando eu conversava com meu irmão André, com meu irmão Minduim, e nós conversávamos várias coisas, e no meio da conversa saiu o tema do significado da palavra, né? Mara, águas amargas. E ali conversando nós falamos nós falávamos muitas vezes da amargura que muitas pessoas vivem, da vida difícil que muitas pessoas têm, podendo ser considerado uma vida amarga. Então ali Deus me deu essa reflexão. Inclusive eu falei para eles, eu vou pregar domingo sobre águas amargas. Vou falar disso no domingo. Deus me deu, falei para eles na conversa no meio da semana. E hoje preguei de manhã e vou pregar agora à noite. Deus fala conosco do jeito que o Senhor achar melhor. Eu quero ser usado por Ti, tanto para contribuir na vida desses irmãos que estão aqui no templo, quanto na vida daqueles que estão cultuando através da transmissão. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Amém, graças a Deus. Olha, vamos ler. 2 Reis 2,19 diz: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa, a terra é improdutiva. Disse ele: ponham sal numa tigela, tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. E quando você for para Israel, você vai conhecer essa fonte aqui, a fonte de Eliseu. Diga amém, se você tem esse sonho, esse desejo em seu coração. Irmãos, é uma lição para o decorrer da semana que nos convida a pensar sobre muitas coisas. Você vai observar que eu vou conversar, e a conversa ela abre leque para muita coisa, muita coisa. Mas antes de nós irmos pontuando cada situação, é válido lembrar um pouco da história aqui. Eliseu estava próximo de pessoas que estavam por habitar uma cidade. Eles haviam lutado, empreendido, iam conquistando, iam avançando. Agora eles estão por ocupar uma cidade. A Bíblia registra que a cidade ela era bem localizada, mas mesmo sendo bem localizada, a Bíblia registra também que a terra ali, a água ali não era boa, e a terra era improdutiva. Então eles estão diante de um impasse, uma cidade boa, uma boa localização, porém com uma fonte contaminada. E aquela fonte contaminada não trazia vida naquela região. Pelo contrário, trazia morte, a ponto das terras se tornarem improdutivas, infrutíferas. Não havia produção de nada. E eles ficam numa situação desconfortável com aquilo ali. Porque você tem um pedaço de terra para você viver, mas o pedaço de terra está comprometido. E eles vão e conversam com Eliseu, e o Eliseu, sendo ali a referência de homem de Deus para eles naquele momento, eles recebem de Eliseu uma orientação. Olha, faz o seguinte, vai, pega uma bacia, uma tigela, põe sal na tigela, traz a tigela e me entrega essa tigela.
Eles fazem, aí o Eliseu vai e na fonte, onde nascia a água, o Eliseu derrama aquele sal. A Bíblia diz que a história daquela região mudou. Mudou. Por que mudou? Porque pessoas que estavam ali naquele lugar não se conformaram com a situação. Eles podiam olhar e dizer: boa localização, cidade, espaço, pedaço de terra, muito joia, mas não dá nada. E simplesmente abandonar, e simplesmente desprezar o lugar, simplesmente dizer assim: eu vou procurar algum outro lugar, eu vou procurar algo novo, e quem sabe Deus nos dá alguma coisa melhor, onde nós possamos trabalhar, onde nós possamos produzir. Quem sabe? Quem sabe? Essa era a cabeça de algumas pessoas que de repente pensassem diferente a eles aqui. Aí eu vou pensar com você algumas questões importantes sobre a água, a importância da água. Inclusive mandei um vídeo para você hoje da água, né? Você recebeu? Você viu o vídeo ou não? Ah, nem vejo os vídeos que você manda, pastor. Nem vejo, viu? De verdade. Não tem problema. Eu continuo mandando do mesmo jeito. Ali na frente Deus vai falar: era para você ter visto aquele vídeo que Ele mandou naquele dia. Você não viu? A informação que você precisava estava naquele vídeo. Eu mandei a resposta através do seu pastor, que tem o seu telefone, porque você permitiu ele mandar a mensagem e você simplesmente fez pouco da mensagem que ele mandou. Eu sempre acompanhei meu pai e minha mãe no médico. E um dia eu estava... Eu não gravei essa informação, também não vai fazer diferença nenhuma. 4 ou 5 anos atrás, eu estava com minha mãe e com meu pai no Dr. Fábio, cardiologista, que acompanhava os dois. Primeiro meu pai foi consultado, tudo, olhou, fez tudo o que tinha para fazer. Aí meu pai saiu, acompanhei ele até a sala de espera, daí eu entrei com a minha mãe. Ele examinou minha mãe, conversou com a minha mãe. Depois que finalizou a conversa com a minha mãe toda ansiosa, querendo ouvir o que ele tinha para falar, ela perguntou: e remédio, o senhor vai me receitar remédio? E ele falou: vou. O remédio para a senhora é água. Tome água, tome muita água, não deixe de tomar água, é o que a senhora precisa para hoje, só água. Toda vez que eu estou com a minha mãe lá, nesses dias difíceis que ela tem vivido, que eu vou colocar uma seringa d'água na sonda, que eu vou colocar água no equipo e através da sonda fazer a água chegar para hidratar o corpo, eu falo para ela: mãe, lembra que o doutor falou, né? Não deixa faltar água, não deixa faltar água. A água ela é importante por inúmeros aspectos, entre eles a beleza da pele, que tem gente que cuida tanto da estética, mas não toma água, só toma Coca-Cola. E Deus separou esse tempo para falar: tome água, beba água, hidrate seu corpo com muita água. Então, um lugar que tem água boa, água abundante, a água vai saciar a sede da família, a água vai saciar a sede dos animais, dos pets, a água vai saciar a sede dos animais produtores, aqueles que eram usados para trabalhar no campo, dos animais reprodutores, que eram aqueles que davam outros animais para serem engordados e serem abatidos. Água limpa. Tempo agora que nós estamos vivendo, onde muitas vezes em várias pessoas tem dado, como que chama lá? Conjuntivite, aí tem o outro lá, virose, né? Com a chuva, quando vem a chuva, esses vírus, essas bactérias,
elas tendem a desaparecer. Então, quanto mais água, melhor. Então, nós estamos diante de um cenário onde tinha pouca água. A água que tinha não era boa. E é a partir daqui que eu quero conversar com você agora, fazendo aplicações. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, fulano é uma boa pessoa. Se não fosse o vício... Já ouviu alguém falar assim? Ou você talvez já falou assim de alguém? Fulano é uma boa pessoa. Se não fosse o vício... Beltrano é uma boa pessoa. Se não fosse tão mentiroso, mentirosa... E aí vai, tal pessoa era uma boa pessoa. Se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse aquilo outro. Pois bem, a localização da cidade era ótima. Se não fosse a água ruim. Água ruim não tem produtividade de nada. O povo não consegue viver onde a água é ruim. Aí nós vamos olhar, verso 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Foram dizer a quem? Eliseu. Para nós pensarmos sobre algumas questões importantes, porque a dinâmica de hoje da nossa reflexão vai nos convidar a pensar sobre o quê? Sobre mudar histórias, sobre mudar situações, sobre mudar formas, sobre mudanças. E o texto fala que era algo improdutivo, algo que não era bom, mas que veio a se tornar bom. Então qual que é esse segredo? Pastor, eu estou com meu casamento não está bom. Eu gostaria muito que o meu casamento melhorasse. Qual é o segredo? Vamos ver se a gente consegue achar algo aqui na Bíblia. Pastor, minha vida profissional está muito ruim, muito difícil. Eu gostaria tanto que algumas coisas melhorassem na minha vida profissional, não sei o que fazer. Quem sabe nós consigamos ver mudanças aqui a partir desse texto. Pastor, meu relacionamento na minha família, com meus familiares ou com meus amigos, não está bom, não está legal, gostaria que alguma coisa mudasse. Vamos tentar achar uma saída aqui a partir desse texto. Pastor, meu ministério, minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus não tem andado, não tem fluído, não tem desenvolvido. Eu gostaria que alguma coisa acontecesse. Pois vamos tentar encontrar aqui nesse texto alguma orientação para o decorrer da nossa semana. Primeiro ponto. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Eles tinham Eliseu como referência espiritual. É o primeiro ponto que qualquer pessoa que quer ver mudança na sua vida tem que trazer para a sua vida. A referência espiritual. Nós vivemos uma época, um período, um tempo em que na internet, e eu não condeno a internet, porque a internet ela é uma bênção, desde que seja usada para o bem, ela é uma bênção. Mas nós temos muitas pessoas na internet que vivem. A pessoa ela não faz a lição de casa, mas ela fica na internet e assiste uma pregação e assiste outra pregação e vê um pregador e vê outro pregador e vê. Outro dia uma pessoa me mandou vídeos. Mandou um vídeo, mandou 2 vídeos, mandou 3 vídeos de um pregador aí que eu nem sei quem é, nem sei de onde vem, nem a pessoa sabia quem era, mas estava me mandando vídeo. Aí veio me perguntar, pastor, você viu lá que benção? Falei com todo respeito, não vi e não vou ver, porque a minha referência espiritual é o pastor Mário de Oliveira, que é o pastor da nossa igreja no Brasil. Após o pastor Mário vem o pastor Toninho, que é o nosso pastor aqui em São Paulo e aqui em Piracicaba. Eu não vou ficar olhando o que o fulano prega, o que o Beltrano prega, o que o outro prega. Eu não. Se você faz, tudo bem, cada um arca com as suas responsabilidades. Eu não. Então eu expliquei para essa pessoa, falei, eu não vejo. Eu agradeço você se lembrar de mim, mas eu entendo que eu não posso ficar norteando a minha vida, norteando o meu ministério, norteando a vida de pessoas que estão comigo no decorrer da semana, através de instruções de pessoas que eu não sei nem quem são, nem o que elas fazem da vida delas, nem se tem uma esposa, 2, 3 ou 4 esposas.
Nem se faz um bom uso do dinheiro que tem à entrada da igreja. Eu não sei quem são, eu não sei. Um dia eu quis sentar e dar um abraço, na verdade, um dia eu quis apenas dar um abraço no pastor Mário de Oliveira. Eu comentei com um colega, olha, eu gostaria tanto de poder, eu sonhei que eu estava abraçando o presidente da nossa igreja. Ele ouviu e falou, verdade, pastor, verdade. Poucos dias depois eu recebi uma ligação, olha, o chefe, foi assim que foi falado, o chefe está querendo ver você aqui em São Paulo. O pastor Toninho me levou junto dele, inclusive foi o pastor Toninho que me ligou, falando, tal dia eu vou para São Paulo, você vai junto com a gente. E ali o pastor, você sonhou que estava me dando um abraço? Então me dá aqui um abraço pessoalmente agora. O dia que eu quiser tomar um café com o pastor Toninho, que é o nosso pastor, com toda certeza ele vai me atender e nós vamos sentar e nós vamos tomar um café. O dia que você quiser tomar um café comigo, você está convidado, irmão. E meu café é o melhor café da região. Não tem café melhor. Saiu 2 amém. Mal trago a garrafa cheia e hoje eu trouxe 12 copos de água que eu ponho, não sobra nada. Aí eu falo que é o melhor café, sai 2 amém, um aqui e um ali. Vocês estão querendo me boicotar, né? Só pode ser. Quiser tomar um café comigo, vamos embora. Quiser jantar comigo, você é bem-vindo na minha casa. Se você quiser almoçar, só tem que avisar, porque se você não avisar, você chega lá, vai ter pipoca. Porque a Marcinha, ela se especializou em fritar pipoca, né, Marcinha? Então, se você avisar antes, eu vou receber você com gosto. Eu acho importante nós termos isso daí bem resolvido dentro do nosso coração. Eu tenho que ter a minha referência espiritual. Qualquer pessoa que quer viver uma vida equilibrada espiritualmente e em todas as outras áreas precisa ter uma referência espiritual. Nós temos líderes de célula que nos ajudam no dia a dia, são homens e mulheres de Deus, que você sabe onde eles moram, você sabe a rotina da vida deles. Nós temos líderes de grupos e de departamentos, os líderes aqui dessa igreja, os membros do conselho, sejam eles quem for, você sabe quem são. Eu me preocupo com gente que fica procurando coisa na internet, porque quando for querer sentar tomar um café com o pastor da internet, não vai achar o pastor da internet, não vai saber onde ele mora, não vai saber nada a respeito dele. Eu me preocupo. Então eu tenho que ter isso aí bem resolvido dentro da minha vida. Quem é o meu pastor? Onde é o altar que alimenta a minha família toda semana? Eles aqui, no momento da dificuldade deles, eles foram até o Eliseu. Eles não ficaram lá se questionando, e agora, com quem nós vamos conversar? E agora, onde nós vamos procurar ajuda? Ou quem poderá nos defender? Chapolin Colorado? Não teve nada disso. Não teve nada disso. Nós temos uma cidade muito bem localizada, só que a fonte dessa cidade está contaminada. Alguma coisa precisa ser feita nesse lugar. E nós conhecemos alguém que é uma boca de Deus e que pode nos ajudar a reverter essa situação. E eles foram até o Eliseu. Sabe, irmão, irmã, tem coisa que nós precisamos ter bem resolvida dentro do nosso coração, e isso se chama amadurecimento cristão. Maturidade cristã, se você preferir dizer dessa forma. Momento difícil todos nós passamos, não vamos deixar de ter dificuldade porque somos cristãos. Aliás, Jesus advertiu, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Num outro trecho da palavra de Deus está escrito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Diga amém e diga graças a Deus por isso. É importante nós termos referência. Poxa vida, estou passando por um aperto no meu casamento, estou passando por uma dificuldade financeira, estou passando por uma dificuldade na empresa, estou com uma dúvida em relação a uma tomada de decisão que tenho que ter ainda essa semana, não sei o que eu faço. Aí tem gente que vai conversar com o colega da empresa, com o vizinho, vai conversar com o amigo do futebol, vai conversar com tanta gente que não tem muita coisa dentro do aspecto espiritual para contribuir na vida da pessoa, e vai buscar ali uma ajuda de pessoa que muitas vezes está precisando mais de ajuda do que quem está buscando ajuda. Sabe? Primeiro ponto, referência espiritual.
Eles foram até Eliseu. Fala para quem está pertinho de você. Referência espiritual faz parte da vida de um vencedor. Você tem que ter bem claro e bem resolvido, irmão. Bem claro e bem resolvido, irmã. Esse assunto dentro do seu coração. Aí eles vão e eles apresentam a história para o Eliseu. Ó, como você pode ver, como podes ver, esta cidade é bem localizada. Eles valorizam a cidade. Eles conseguem enxergar que a possibilidade ali é real e que algo aconteça de uma forma muito positiva. Mas eles veem um obstáculo. Às vezes, tem pessoa que só consegue ver coisa ruim. Ainda hoje, na sala de aula, na escola bíblica, nós falamos disso. Nós falamos de ver as pessoas, de enxergar as pessoas, de potencializar as pessoas, de ajudar as pessoas a desenvolverem as suas habilidades, os seus dons, as suas facilidades, ajudar as pessoas. As pessoas, elas podem contribuir muito. Falamos disso hoje. Tem gente que só vê coisa ruim. Ah, fulano é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Não tem nada de bom. Beltrano. Lembrei de uma história de uma pessoa que um outro dia me procurou e falou: ó, pastor, esse aqui é meu marido. Um derrotado, falou assim. Tudo errado. Tudo que ele faz, a pessoa me apresentou e falou: meu Deus, acabou com o marido. Eu falei: mas não é possível. Eu falei: não, minha irmã, mas ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu fui tentando mostrar, porque é assim. Às vezes a pessoa só consegue ver o ruim, só consegue ver a dificuldade. É aquela velha dinâmica do copo de água, meio copo cheio, meio vazio. Tem gente que só consegue ver o copo a metade vazia. Não consegue ver nada de bom, só consegue ver a parte que está vazia. Mas está vazio, mas tem metade que está cheia. Vamos trabalhar para encher a outra metade? Vamos trabalhar para reverter determinada situação? Então, eles vêm e eles falam assim: ó, é bem localizada. É bem localizado. Ele é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa, a empresa é uma boa empresa, o patrão é um bom patrão, a igreja é uma boa igreja, o pastor é um bom pastor, o líder de célula é um bom líder de célula, o líder de grupo é um bom líder de grupo, o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga, o colega, a colega do futebol, do esporte, seja lá o esporte que for, é um bom colega. Tem sim as suas dificuldades, mas tem pontos positivos na vida dessa pessoa. Então, eles vão e eles valorizam. Ela está bem localizada. Mas aí, eles apresentam a situação. Mas a água não é boa. Agora é trabalhar em cima do problema. Qual que era o problema? A localização? Não, a localização era boa. O espaço geográfico era bom. O problema ali estava na água. A água não era boa. A fonte. Então, muitas vezes o problema está na fonte. E é aí que eu quero te convidar a pensar, irmão. Pensar, irmã. As fontes. A Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as tuas saídas. É fonte. Fonte. Eu tenho que tomar cuidado. A fonte ela é importante, ela deve ser preservada. Se a fonte for boa, a água será boa, mas se a fonte não for boa, a água será contaminada. E é aí que está um problema muito, muito grave, porque às vezes a pessoa está vivendo um casamento difícil, um casamento complicado, mas a fonte, o que abastece aquele casamento no dia a dia é uma fonte comprometida. Aí nós temos que fazer o exercício de identificar as fontes da nossa vida no nosso dia a dia. Se eu sou casado, eu me relaciono com pessoas casadas, eu preciso ver com que tipo de casal eu estou me relacionando. Porque eu posso estar me relacionando com um casal que só reclama, com um casal insatisfeito com tudo. A irmã pode ser amiga, de repente, de uma mulher que só reclama, que nada está bom. Tudo é ruim. A Bíblia diz: más conversações corrompem bons costumes. Então eu tenho que tomar cuidado. Qual que é a fonte? O que é que tem enchido? Porque do que tiver cheio o meu coração, a minha boca vai falar. É isso que está na palavra de Deus. Qual é a fonte que tem me abastecido?
O irmão, eu comentei com os irmãos pela manhã, o irmão tem que tomar cuidado com o tipo de pessoa que você se cerca. Falamos disso na quarta-feira. O Pedro estava dentro da prisão, mas enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia o quê? A igreja orava por ele. Eu tenho que tomar cuidado de que tipo de pessoa eu estou me cercando. Qual é o tipo de pessoa que me cerca? Qual é o tipo de pessoa que cerca a minha família? Qual é o tipo de pessoa que visita a minha casa? Qual é o tipo de pessoa que conversa comigo pelo WhatsApp, conversa comigo pelo Instagram? Qual é o tipo de pessoa que eu bato papo na empresa? Qual é o tipo de pessoa? Porque se a fonte for contaminada, logo toda a água será contaminada. Consequentemente, a improdutividade vai imperar. Por isso que tem pessoa que a vida não desenrola. Por isso que tem pessoa que até vai para a igreja. Chega no domingo, até vem para a igreja e participa do culto e dá glória, e canta e dança, e às vezes até dá uma oferta. Mas a vida é aquela vida de água amarga, de água difícil. É aquela vida que não produz, que não frutifica. Tudo que a pessoa faz não anda, não desenrola. Como é a fonte que está nos abastecendo no dia a dia? Como é a fonte? Às vezes o casamento não desenrola por causa disso. Irmão, com todo respeito, eu falo com a igreja com todo respeito. Mas eu não me furto da autoridade que Deus me dá na palavra dele. Se ficar conversando com um colega que só trai a mulher, a tendência é acabar traindo a sua esposa também. Tem que fazer uma seleção. Tem que fazer uma seleção, porque tem homem que para trair a mulher, ele trai com a maior naturalidade do mundo. E irmã, tem muita mulher, as mulheres ou estão de olho nos novinhos, ou estão de olho no velho da cabeça branca, que é o dono da lancha. Tem que tomar cuidado. Se ficar se relacionando com mulher que trai, a tendência é questão de tempo. A cabeça começa a confundir, começa a virar, começa a bagunçar. O que é para estar tranquilo vai ficar um inferno. Isso é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tem gente que não... E é coisa que eu prego aqui, irmão. É coisa que eu falo. Não é uma conversa. Nossa, o pastor está falando. É coisa que nós falamos dia após dia. O filho, a filha, com quem que o filho anda, com quem que a filha anda, quais são os amigos do filho, quais são as amigas da filha, quais são os lugares que o filho frequenta, quais são os lugares que a filha frequenta, qual é a conversa, quais são os sites que ele navega, que ela navega, qual é a fonte. Porque se a fonte não for boa, vai gerar tristeza, vai gerar improdutividade. Você está me entendendo? Diga amém. A fonte, ela precisa ser boa. Eu preciso identificar, opa, pera lá, o pastor está falando aí, mas é verdade. Eu tenho andado com umas pessoas que são zica, hein? Eu tenho olhado umas coisas na TV, na internet, que não estão contribuindo com muita coisa. Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Depois que eu comecei a me juntar a tal pessoa, depois que eu comecei a ir a tal lugar, as coisas começaram... Eu vou contar uma coisa para você. Você sabe que eu não fico aqui, eu tomo o máximo de cuidado, eu não quero pastorear uma igreja fanática. Eu não. Eu quero que a igreja que eu pastoreio seja fervorosa. Não quero que seja fria. Que qualquer coisa tanto faz, não tem nada a ver. Não quero. Eu quero uma igreja fervorosa. Mas também não quero uma igreja fanática. Que soprou o vento, fala, a asa do diabo soprou, bateu do seu lado. Não. Tropeçou, o diabo põe o pé na minha frente, aí eu tropecei. Não quero isso. Eu tomo o máximo de cuidado e oriento os líderes da nossa igreja a tomarem o cuidado para não partir para o fanatismo. O fanatismo, ele não é saudável nem um pouquinho. Muito pelo contrário. Vou contar uma coisa para você. O Luiz Felipe, no fundo, vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Está entendendo bem minha voz? O Luiz Felipe tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. Ele gostava de assistir desenho. Ele assistia muito desenho. Você não me ouve falar de desenho aqui. É muito difícil, muito difícil. Porque eu respeito que cada um assiste dentro da sua casa. Respeito. Mas com 2 anos de idade o Luiz assistia, ele via como até hoje é assim, as crianças... Ainda ontem a
A Antonella estava assistindo o desenho lá, arrancaram o celular da mão dela, ela chorou. Ela tem 6 meses. 6 meses. Porque o desenho cativa, entretém. Todo dia, 3 horas da manhã, 3 e pouco, 3:10, 3:30, todo dia o Luiz acordava. Ele acordava gritando. Ele gritava. Ele pulava no meu colo, que dormia no mesmo quarto que eu e a Márcia. Ele pulava no meu colo. Era uma coisa assustadora. Todo dia. Falei para a Márcia, precisa ver o que ele está assistindo. Só pode ser alguma... Porque não é dor, não está com dor disso, não está com dor daquilo. Tem que ver o que ele está assistindo. Aí eu fui querer saber direito tudo o que ele estava vendo, a grade da programação dele. Que era 3 palavrinhas, que era os desenhos bíblicos, que ele sempre assistia os desenhos bíblicos, assistia lá alguns desenhos, e entre esses desenhos ele assistia a Marcha e Urso. Quem já assistiu, já ouviu falar da Marcha e Urso? Eu não gosto de falar de desenho, mas hoje eu estou falando. Mas eu não gosto de falar, porque eu temo trazer algum desconforto dentro de qualquer casa. Eu vi que ele assistia demais esse desenho. Falei, nós vamos cortar esse desenho. A Márcia, ela respeitou a minha decisão. Ela ainda não tinha certeza de nada. Ficou sem assistir o desenho. Cortamos, acabou. O menino começou a dormir. Falando, não é possível. Deu certo. Coincidiu. Então vamos pôr ele para assistir o desenho de novo. Colocamos para assistir o desenho de novo. Virou gritar e acordar nas madrugadas e pular no meu colo. E chorava e gritava. Era assustador de ver o jeito que ele ficava. Chega, daí para frente não vai assistir mais. Nunca mais assistiu. Acabou o problema. Todo dia à noite eu faço a foto com ele. Eu fico com ele vendo alguns vídeos. Agora nós achamos lá um perfil que é de aula de inglês, então a gente fica vendo e falando inglês, estudando inglês junto. E eu queria mostrar um vídeo para ele, apareceu o vídeo da marcha, um vídeo que fala e conta a história. Se é verdade, se não é, eu não sei, porque a turma escreve muita coisa na internet, escreve muita coisa que não procede. Então, na internet escreve quem quer escrever. É aberto para escrever o que quiser. Se eu quiser escrever e falar que o Tom é São Paulino, eu posso. Eu tenho a liberdade de escrever, mas ele não é São Paulino, ele é corintiano. O vídeo falava que a menina foi abandonada pelos pais e foi assassinada por um urso. E aí a alma da menina voltava para perturbar e tentar assassinar esse urso. Eu estou falando disso. Deus sabe o zelo, o temor, o jeito que eu estou conversando com você, porque eu estou falando do que aconteceu na minha casa. Talvez na casa de ninguém aconteça, talvez as crianças assistam, porque o Luiz vê outras coisas de terror que ele gosta e ele não tem problema nenhum. Esse desenho pegou ele. Ele só viu a foto. No que ele viu a foto, isso foi sexta-feira. Se você visse como ele ficou em pânico. Sexta-feira. Ficou em pânico, ele virou gritar e chorar no quarto, tanto que a Márcia foi ver o que estava acontecendo. Não queria ficar sozinho de jeito nenhum. Sexta, ontem, hoje, a gente vai... Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque muitas vezes a fonte não está sendo uma boa fonte. E essa fonte contaminada, ela traz prejuízo. Está cheio de criança, como o Luiz, estou falando do meu filho. Então eu estou conversando com você aqui, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Estou dizendo, na minha casa tem, e daqui a pouco eu vou contar mais a respeito da minha casa. Na minha casa tem coisas que eu tenho que rever por conta de dificuldades que são atraídas por conta de uma fonte suja, de uma fonte contaminada. E às vezes o irmão, a irmã não considera nada disso, não avalia e não leva a reflexão aquilo que está sendo conversado. Sabe, as fontes, a cidade é bem localizada,
Mas a fonte é contaminada, então eles vão a quem? A referência espiritual. E a referência espiritual diz a ele assim, ó: pega uma bacia, uma tigela com sal, e tendo essa tigela com sal sido devolvida na mão do Eliseu, aí o terceiro ponto mostra para nós o quê? Que eles obedeceram, porque alguém ali podia dizer: tigela com sal, nós estamos com um problema sério. Fomos procurar o Eliseu falou para a gente pegar tigela com sal. Eliseu que vai plantar batata. Sabe, eu estou acostumado e cansado de orientar pessoas aqui, e a pessoa não fazer o que a gente orienta. E depois ali na frente a pessoa dá a cabeçada. E depois a pessoa vem com aquela cara lavada, falando: bem que o pastor falou, né? O pastor falou, por que você não ouviu? Por que você não acreditou? Por que você não olhou para o pastor como sendo a figura que Deus tem usado para ajudar, para direcionar, para abençoar? A palavra ela é pregada, a palavra ela é ensinada, e é ensinada de igual para todos. Não tem distinção se sabe escrever ou se é doutor. É a mesma palavra pregada para todos. A diferença é que eles ouviram a palavra e colocaram a palavra em prática. Outras tantas pessoas ouvem e não colocam a palavra em prática. Então nós estamos falando de reverter situações. Nós estamos falando de ver situações serem mudadas. Boa localização, mas água ruim. Consequência, improdutividade. Consequência, dor, perda, choro, tristeza, amargura. Consequência, mal-estar, desconforto. Por quê? Porque a fonte não era boa. Por isso eu falei com você, é importante identificar a fonte. É importante identificar a fonte, é importante saber: pastor, na minha casa algumas coisas não estão legais nisso, naquilo outro. Vou falar da minha casa de novo. Há um tempo atrás eu comecei a ter dificuldade com o dinheiro. Comecei a ter dificuldade porque tinha um cartão, 2 cartões, 3 cartões, 4 cartões. Aí você tem limite aqui, limite ali, limite lá, limite acolá. Você vai comprando, compra parcelado, mas junta um pouquinho daqui, junta um pouquinho dali. Hora que você vê, você está aqui com a corda no pescoço. Eu falei: não é possível, eu não vou ficar enrolado com esse negócio. Peguei o cartão azul que eu tinha, cartão do açaí. Peguei o cartão e taquei a tesoura nele. Cortei 1, 2, 3, 4 pedaços. Ficou um monte de pedacinho. Joguei tudo fora no lixo o cartão. Não comprava mais com aquele cartão. Paguei o que tinha para pagar. E aquele cartão, ainda assim eu vi que o negócio estava perigoso. Peguei um outro cartão, um cartão douradinho que eu tenho, do Bradesco. Escondi aquele cartão. Sumiu da minha vista, sumiu da vista da Márcia, sumiu da vista da Rafa, sumiu da vista, não pegava, ninguém mais pegava aquele cartão. Começou a cair a fatura, graças a Deus. Agora está só como que chama lá, a anuidade para pagar, e eu vou encerrar esse cartão aí. Estou falando de algo que aconteceu na minha casa. O Eliseu deu a orientação, pegou a bandeja com sal, verso de número 21, diz assim, ó: ele foi até a nascente. Já ouviu o ditado que fala: o mal tem que ser cortado pela raiz? Estou falando da minha casa, irmão. Estou falando, se você quiser aplicar em alguma questão na sua vida, se aplica. Se você não quiser, a pregação está sendo pregada do mesmo jeito. O mal ele tem que ser cortado pela raiz. Tem que ser. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com bebida. Para de passar perto de bar. Ah, mas eu não passo perto de bar. É que os miguxos, eles vêm com o cooler, com a caixa de isopor, com outra caixa lá, já vem com tudo lá dentro da caixa. Para de receber esses amigos na sua casa. Corta o mal pela raiz, joga sal na fonte. Meu problema é com droga, para de frequentar biqueira. Meu problema é com pornografia, para de visitar site pornográfico. Muda, corrige.
Meu problema é com isso, meu problema é com aquilo, meu problema é com aquilo outro. Corta o mal pela raiz. Se não cortar, irmão, irmã, é improdutividade, sinônimo de tristeza, de dor, de trabalho feito sem nenhum tipo de retorno. O problema é que nós muitas vezes não queremos renunciar. O problema é que nós muitas vezes não queremos abrir mão de algo. Então nós não abrimos mão, mas nós ficamos com a fonte contaminada. Quem está entendendo, diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. É sério. É uma conversa séria. É uma conversa que pode mudar histórias dentro de casa, dentro de família. É uma conversa que pode mudar situações. Se não parar de receber aquela visita fofoqueira que vai na sua casa para ficar falando mal da vida dos outros, você não vai sair do problema nunca, irmã. Porque tem irmã que vive no rolo. Mas você vai ver, a pessoa está sempre recebendo dentro de casa aquelas pessoas que só ficam fazendo fofoca. Ah, então, não queria falar, né? Mas o quê? Boca de pano sujo, que só fala mal da vida dos outros. Tem que cortar. Vai começar a falar, corta. Aqui não. Na minha casa não. Na minha família não. Na minha internet não. Outro dia, um amigo, um colega, inventou de mandar essas mensagens porcas, sabe esses vídeos porco nojento? Ele me mandou. Aí foi uma vez. Eu já respondi: se mandar de novo eu te bloqueio. A nossa amizade não permite esse tipo de vídeo. Nunca mais mandou coisa ruim. A amizade continua até hoje. Agora tem crente que fica, o pastor manda vídeo, manda oração, manda mensagem, manda texto, não lê, não vê, não ouve, não assiste. Agora está dentro de grupo que só tem porquice. Está dentro de grupo que só vê coisa nojenta. E quer que a vida ande, que jeito? Não. Aqui é um grupo de gente séria, sim ou não? Então nós temos que levar a coisa a sério. A conversa tem que ser levada a sério. Nós temos que entender aquilo que Deus está propondo para a nossa vida. Vou falar novamente o que eles disseram ao início. A cidade é bem localizada, com outras palavras, há muita qualidade. Há qualidade sobre a sua vida, há qualidade sobre a sua casa, há qualidade sobre a sua família, há qualidade sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Há qualidade, e você precisa enxergar as qualidades, e precisa trabalhar para potencializar as qualidades. É aquela pessoa que trabalha dentro de uma empresa, está ganhando da empresa, mas se reúne junto com um grupo de pessoas para falar mal do patrão, para falar mal da empresa, para falar mal do salário. Fala para a pessoa: cai fora, sai de perto de mim. Se para você não está bom, peça a conta, suma, vaza, desapareça, vira pó, vira guarda-chuva, velho, vira chapéu, velho. Mas não vem reclamar do patrão, da patroa, do salário. Não vem reclamar perto de mim. É posicionamento. Parece que eu estou sendo duro. Não é ser duro, irmão. O negócio é que as pessoas, quando nós estamos precisando de ajuda, elas não estão prontas para estender a mão. E quando alguma coisa está dando certo na nossa vida, elas vão levantar questionamento e dizer: não sei o que está fazendo, porque, né? É você e Deus. É você e Deus. Agora, Deus me deu a palavra para compartilhar com você. Quando eles colocaram o sal na fonte, a água mudou. Está aqui, ó. Só colocar sal na fonte? Não. Atitude aliada à palavra. Verso 21 diz assim, ó. Assim diz quem? Assim diz quem? Atitude aliada à palavra. Assim diz o Senhor: purifiquei a água, purifiquei essa água. Não causará mais mortes e nem a terra será improdutiva. Hoje nós não vamos pegar uma bacia com sal aqui e jogar sal em lugar nenhum, irmão. Hoje nós vamos invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É colocar o nome do Senhor na fonte. É colocar o nome do Senhor na raiz do problema. É colocar o nome do Senhor na origem do mal. É colocar o nome do Senhor aonde tem trazido o desgosto, a tristeza, a amargura.
é o nome do Senhor. É se apropriar desse nome. É se apropriar do sacrifício de Jesus. É se apropriar do que Deus tem feito por nós, para nós e através de nós. É se apropriar. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Os músicos podem me ajudar? A música é bem fácil, bem simples, bem... Senhor, eu quero viver por onde corre o rio das águas. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Talvez jogar sal na fonte signifique entrar dentro desse tanque aqui, ó, e tomar uma decisão por Jesus. Eu vou começar a viver uma nova vida em Jesus. Talvez seja isso. Talvez seja aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. É jogar sal na fonte. Talvez você vai ter que se distanciar, irmão, irmã, de pessoas que não estão contribuindo para o seu bem. Aí você que tem que fazer essa avaliação. O pastor, ele tem o poder e a autoridade para abrir a Bíblia e conversar com a Bíblia aberta. Mas o pastor não tem autoridade para agir na sua casa. Tanto que, olha, eu falei de uma coisa que aconteceu na minha casa. Olha, o Luiz tem 7 anos, isso já faz 5 anos. Hoje eu falei disso. Hoje eu falei o nome do desenho. Porque eu tomo um cuidado para não entrar na sua vida. Eu quero que você viva a sua vida. Se eu puder te ajudar, eu quero te ajudar. Mas se eu não puder te ajudar, te atrapalhar também, de jeito nenhum. Converse com Deus. Converse com Deus. Põe Deus na sua vida. Põe Deus na sua causa. Põe Deus no seu casamento. Coloca Deus. Vai. Se coloque diante de Deus. Deus, tal coisa está ruim, tal coisa não está legal, tal coisa não está contribuindo. Fale com Deus. Eu preciso que mude. Eu preciso que mude isso. Eu preciso que mude aquilo. Eu preciso que mude aquilo outro. A Bíblia diz que a fonte era ruim, mas quando houve o trabalho conjunto dos homens aliados ao homem de Deus, a história foi mudada. Talvez você chegou aqui hoje com alguma questão amarga na sua vida, mas nós podemos, trabalhando juntos, reverter essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro, pedindo do Senhor a misericórdia, pedindo do Senhor a bênção, seja sobre a vida desses que estão aqui no templo, seja sobre a vida daqueles que estão em casa. Talvez alguém só está em casa porque recebeu água amarga, fonte ruim, se afastou, se distanciou e agora não consegue mais voltar para o templo. Chegou a hora da história ser mudada, chegou a hora da história ser revertida. Talvez é um casamento, talvez é um relacionamento pai e filho, mãe e filha. Talvez é uma vida profissional que não desenvolve, que não vai além, que não consegue romper. Talvez é um profissional liberal que não consegue romper, meu Deus. Em nome de Jesus, nesse momento, eu oro junto com esse irmão, eu oro junto com essa irmã, declarando a bênção, declarando a vitória. É uma terra boa, é um lugar bom, é uma pessoa joia que vai dar certo, porque o Senhor está trabalhando nessa vida. Diga amém, diga graças a Deus, diga assim, ó, Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, me ajude a ser muito produtivo para a glória do teu santo nome. Vamos cantar? Senhor,